Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do clássico Sansão no Morumbi, muita chuva, São Paulo venceu fácil, amassou o Santos, o Galopo foi destaque, mas teve gol do Caleri, do Luan, muita coisa pra gente falar e o peixe preocupa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar desse clássico no Morumbi, muita chuva, mas muita água, o que dificulta muitas análises, né? Em relação aos jogadores que foram a campo, em relação às circunstâncias da partida que foram completamente específicas, né? Você tem um gol logo a 15 minutos, numa bola parada, muito bem organizada por essa equipe do São Paulo, cobrada pelo Wellington Rato pelo lado direito. Aliás, olha, talvez a principal contratação do ano, Wellington Rato. Tem jogado todos os jogos, tem sido um cara muito decisivo na bola parada, na assistência, no envolvimento com o jogo, nas jogadas pelo flanco, pela parte direita ali. Wellington Rato, muito bom jogador. Já tinha tido destaque, né, mesmo com o Atlético Goianiense acabando rebaixado, mas com bom retrospecto nas Copas, e ele foi um dos destaques do ano. São Paulo identificou nesse jogador, mesmo não sendo tão jovem, né, ele tem 30, 31 anos, mas que ele pudesse preencher essa lacuna ali, né, de um cara pelo lado do campo, de um contra um, do drible, do chute. E o Rogério, inclusive, citou que o Rato ele tem o melhor aproveitamento entre todos os jogadores na bola parada, e que quando ele não está, que não há tempo para treinar, né, isso foi uma reclamação dos dois técnicos após o jogo, tanto do Rogério quanto do Odair, mas que tá difícil de treinar um cara que consiga ter a mesma eficiência que o Wellington Rato tem na bola parada. Ele meteu na cabeça do Caleri. E o Caleri, que não tinha marcado ainda esse ano, ficou 2 jogos fora aí por lesão e tudo mais, e estava né, com dificuldade de balançar a rede. O Caleri se antecipou ao João Paulo e acabou fazendo o primeiro gol. Então o São Paulo já abre o placar com 15 minutos e aos 25 minutos depois tem um pênalti e uma expulsão. É claro que isso determina todo o jogo. O Santos começa bem, especialmente acionando o Mendonça pelo lado esquerdo, ocupando um campo que o São Paulo acaba cedendo por conta do Orejuela, que é um jogador muito limitado tecnicamente, né, que oferece muitos espaços defensivos e quando ele chega na frente a gente pensa que ele vai fazer alguma coisa e ele muitas vezes não consegue. Até se assanhou em uma jogada ou outra, mas qualidade técnica ali falta um pouco, né? E é óbvio que o Mendonça obteve espaços ali pelo lado esquerdo e o Santos até começou, digamos assim, apostando nessa transição, uma escalação que tinha no seu 4-2-4, né? Bem ousado aí pelo técnico Odair Hellmann, né? Começando com o Dodi e o Camacho como jogadores de centro e depois o Ângelo e o Mendonça, né? Que se desdobravam ali pelo lado esquerdo do campo, com o Marcos Leonardo e o Lucas Braga, um time bem ofensivo, mas para tentar explorar justamente esses espaços oferecidos pelo tricolor. Só que aí, 20 minutos, o Lucas Pires mete o braço na bola, ele faz um movimento adicional, interrompe um gol com o braço ou com a mão, e aí é pênalti, cartão vermelho, né? Não tem choro. Aí o Galopo vai para a cobrança e uma batida bem característica dele, né? Ele dá um saltinho antes de fazer a cobrança, toca no cantinho, o João Paulo não pega, 2-0 São Paulo com um jogador a mais. 20 minutos de jogo apenas. O Santos ele tem tido problemas assim de sair atrás do marcador, muitas vezes até ter a chance de marcar, mas aí sai atrás, comete um erro individual e bota tudo a perder. E não foi só isso que aconteceu na partida em relação ao Santos. Mas aí o que o Odair faz? Ele sacrifica o Ângelo, que é um menino que inclusive não iria para o jogo, segundo o próprio Odair revelou na entrevista pós-jogo, mas ele pensou, não, o gramado deu uma secada, né? Porque ele tinha pensado em não utilizar o Ângelo, né, nesse esquema com jogadores velozes, rápidos, com um gramado pesado, mas aí como parou a chuva, o gramado secou um pouco, ele foi com o Ângelo para o jogo. Ele teve que tirar o Ângelo ainda no primeiro tempo, com 25 minutos, para colocar o Natan, né? Ele coloca o Natan exatamente para fazer a lateral direita, já que na verdade ali ele desloca, né? O Lucas Pires, que tinha sido expulso, né? Então ele tem o João Lucas e o Natan para fazer as laterais, mesmo 2 laterais direitos, mas aí ele recompõe e tira um dos atacantes no modelo que ele tinha de 4-2-4. É isso que o Odair faz, pelo menos antes do intervalo. Aí vai para o intervalo, ele faz outras trocas e aí o Rogério Ceni também faz as dele.
O Orejuela sentiu, o Alan Franco também, e ele começou a trocar. Deu oportunidade para o Natan, que veio do Coritiba, que é um lateral que chegou agora e que provavelmente vai ter mais sequência daqui para frente para que ele não utilize mais o Orejuela. Acho que ele só não começou com o Natan exatamente porque o moleque tá chegando, né? O São Paulo conseguiu repatriá-lo, né, do Coritiba, tinha emprestado para ele, não volta, que estamos precisando de lateral, porque Rafinha, Igor Vinícius e Moreira machucaram. Aí ele botou o Natan no jogo a partir do segundo tempo. E o Matheus Belém, que fez a sua estreia entre os profissionais na defesa ao lado do Alan Franco, no lugar do Alan Franco que sentiu dores. Isso no intervalo, além da retirada do Luciano, que já tinha um cartão amarelo e que também tem uma sequência grande de jogos e tudo mais, e para testar o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ex-fluminense, que é um jogador que estava no futebol espanhol, segundo o Rogério, é um jogador de muita qualidade técnica. E deu para ver isso, tá? Deu para analisar muito pouco nesse jogo com circunstâncias muito específicas, com gramado pesado e tudo mais, a qualidade técnica individual de alguns jogadores, especialmente do Marcos Paulo, que precisa da bola no chão. Mas nos raros momentos que a gente pôde analisar o Marcos Paulo, deu para atestar aquilo que o Rogério fala. Ele é um jogador muito habilidoso, ele tem muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade, dinamismo e tudo mais. Não dá para analisar essa parte nesse jogo, mas deu para analisar que sim, ele é um jogador que em alguns momentos, quando ele tocava na bola, ele tem uma habilidade muito acima da média. Então é um jogador que pode ser utilizado ali por dentro. Mas para mim, ele vai brigar de posição ali, né? Não só com o Luciano, mas para ser um substituto do Luciano com o Galopo. O Galopo, segundo o Rogério Ceni, ele gosta de jogar um pouco mais avançado, né? Então ele gosta de jogar ou atrás do 9 ou até mesmo de 9, né? Mas o ideal seria ali como, enfim, um cara mais colado aos atacantes ou ao centroavante. Então daqui a pouco o Galopo pode acabar ocupando essa função. E sem o Orejuela, talvez abra espaço para o Gabriel Neves, que mais uma vez ficou de fora e o Rogério teve que se retratar. Ele quer escalar no jogo seguinte para que ele não fique 2 jogos de fora. Essa administração com os estrangeiros está difícil. E o Galopo não dá para sair do time, né, gente? Vamos combinar. O Galopo é o melhor jogador do São Paulo na temporada, mesmo ficando de fora de alguns jogos. O Galopo é o artilheiro do time com 5 gols, mas não é só por isso. Ele é um cara que está sempre aparecendo, ele está sempre na área, ele está sempre decidindo, ele está sempre resolvendo. E ele está resolvendo mais do que outros. Então, assim, o Galopo tem que ter sequência, gente. É uma coisa meio simples, e o Rogério deve estar vendo isso. Eu sei que tem a questão dos estrangeiros, que lá no Clássico Majestoso ele precisava do Orejuela, porque ele não tinha lateral, mas assim, cara, não dá pra você tirar um cara que faz um gol e, não, jogo que vem você descansa aí, não é nem na casinha, né, fica em casa, porra, não dá. Ele ainda botou o Caio Paulista no lugar do Wellington Rato, um pouco mais além no jogo, né, e o Luan no lugar do Pablo Maia. E o Luan, cara, o Luan é um negócio muito maluco, né? Porque ele é um jogador muito identificado. Eu acho ele um primeiro volante espetacular. Só que ele entrou um pouco mais à frente. Porque o São Paulo encontrou um primeiro volante maravilhoso, que é o equatoriano Mendes. E o Rogério explicou na entrevista coletiva de que foi um erro de avaliação dele. Ele, acompanhando o Mendes há algum tempo, imaginou que o Mendes poderia se tornar um segundo volante. Porque primeiro, o São Paulo tem um monte. Gabriel Neves, Pablo Maia, Luan. Estou esquecendo de alguém? Acho que não. Mas enfim, ele tem vários jogadores para essa função. Só que o Mendes é primeiro volante. E ele disse que percebeu isso, que o Mendes não vai render tanto quanto de primeiro, que ele tem que ser primeiro. Só que ele tem uma concorrência ali absurda, né? O Pablo Maia pode jogar ao lado do Mendes? Pode, mas segundo o Rogério, o Luan e o Mendes não podem jogar juntos. Porque o Luan é primeiro, né? A não ser num caso de 10 contra 8, que foi o caso de hoje, né? 10 jogadores contra 8 jogadores do Santos, em que o Luan jogou um pouco mais avançado e até fez um gol exatamente por isso. Numa condição normal, segundo o Rogério, o Luan não pode jogar com o Mendes, mas que ele aos poucos está se credenciando a brigar por essa vaga. Só que tem um detalhe também que me chamou a atenção. O Luan tem contrato até o final do ano. E o Rogério disse que o São Paulo tem como política não aproveitar jogadores que estão em fim de contrato. Do tipo assim, enquanto eles não renovarem com o Luan, talvez o São Paulo não possa usar ele tanto, né? Porque a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça.
Então essa questão da renovação do Luan vai ser muito discutida nos próximos dias. Mas o Rogério mesmo falou, eu acho que tem que repensar isso, porque não dá para você abrir mão de um jogador identificado com a torcida, que já fez gol em título, que é muito bom jogador, que é cria da base e que o São Paulo precisa recuperar, né? Depois de um momento de instabilidade, pô, o Luan já provou várias vezes que tem condições, ele só precisa, enfim, ter mais sequência a partir de agora. Foram essas as trocas do São Paulo. O Odair Helman, né, depois de tudo que estava acontecendo, depois do segundo gol, depois da expulsão e tudo mais, ele ainda coloca mais um zagueiro porque ele perde mais um jogador expulso. Pois é, não falei da expulsão do João Lucas. Cara, o Caleri vem para dar um carrinho, só que ele meio que recolhe a perna e o João Lucas vai por cima. O árbitro não marca na hora, o VAR chama e ele acaba expulsando. Então a segunda expulsão, no segundo tempo, o jogador está perdendo por 2-0, já tem um jogador a menos. Qual é o sentido dele entrar por cima da bola naquela jogada como fez o João Lucas? Acabou prejudicando muito a equipe do Santos, porque aí ele ficou sem laterais, ele tem que colocar o Messias tirando o Mendonça e aí ele faz uma linha defensiva com o Maicon, o Bauerman, o Messias e o Natan. São esses jogadores ali, uma linha de 4 à frente da área, para tentar travar as ações do São Paulo, que no segundo tempo poderia ter ampliado o marcador, mas faltou até um pouco de capricho, assim, um pouco de vontade do São Paulo em ampliar o marcador. Mas é o que o Santos faz para tentar segurar o resultado. Ainda troca o Camacho pelo Balieiro e o Marcos Leonardo pelo Lucas Barbosa. O Lucas Braga permaneceu em campo? Não, foi trocado pelo Juan, que faz o gol de honra do Santos. Mas falei, né, Falei do gol do Luan, 42 minutos, um gol que pode ser defensável para o João Paulo, mas vamos lembrar que estava chovendo, gramado molhado, o Luan foi muito feliz na finalização, e aí depois aos 45 já nos acréscimos lá, numa saída errada do Beraldo, né, com o Rafael, pênalti no Juan, bem marcado, o Juan vai lá e desconta, e até o resultado parece que não foi tão, digamos assim, um domínio tão grande da equipe do São Paulo, mas foi, né? Foi. Até por todas essas circunstâncias. E tem mais um negócio, né? Aos 35 do segundo tem um pênalti não marcado para a equipe do São Paulo, porque o Messias vai cabecear e cabeceia no braço, né? Quer dizer, ele não cabeceia, né? A bola vai direto no braço dele, ele mesmo confessa no seu semblante que cometeu o pênalti, e o VAR, tá 2-0, tá 2 jogadores a mais, aquela coisa toda. Não pode, né, gente? Você não pode pensar nesse tipo de coisa para aplicar a regra. E ainda mais porque, enfim, o Santos fez um golzinho no final. Se tivesse feito mais um, sei lá, enfim. Mas a arbitragem simplesmente ignorou. Foi um jogo complicado, de chuva, de explicações depois do jogo, né? Tanto do Rogério em relação à dificuldade de treinar, questão dos estrangeiros, questão de dificuldades de elenco, inclusive, né? Ele falou que tem muitos primeiros volantes, mas segundo tem o Nestor, que tem a qualidade técnica para ir e voltar, e muita gente não gosta, né, o Nestor. Sobre os lesionados, o São Paulo tem um acúmulo de lesionados, ainda 13, o Santos também tem reforços que estão chegando, ainda não conseguiram ser utilizados, o time está com 9 pontos apenas, é o lanterna do seu grupo ali, e em termos de rebaixamento, a Portuguesa e a Ferroviária tem 5 pontos, né, e o Santos tem 9, então está um pouco ameaçado, tem que cuidar dessa parte para pelo menos tentar classificar, ou se não, pelo menos escapar dessa condição mais um ano. É uma situação terrível do Santos, cara, porque os jogos vão passando, as coisas não acontecem, os erros bobos que vão determinando resultados, e aí você perde confiança, você não consegue o resultado. O último jogo conseguiu contra o São Bento, naquele jeito, né, um gol e tal, depois de gol anulado, não sei o que, ufa, respirou. É uma fase interminável, mas vamos ver, tem reforços para chegar, e aí, como diria o meu amigo Argel, né, vai ter que trocar o pneu com o carro andando, porque vai ter que inserir esses reforços dentro de um time que está em formação no começo de temporada, com um monte de machucado e com uma pressão danada para buscar resultado. Não está fácil a vida do Santos. E o São Paulo, que ainda precisa entender o seu jeito de jogar, tem algumas questões bem definidas, né? Porque as lesões elas estão obrigando isso, né? Por exemplo, na defesa. Na defesa, Alan Franco e Beraldo, né? Alan Franco e Beraldo. Alan Franco saiu com dores, vai ter que fazer exame amanhã. E o Rogério disse que se eu fosse treinar, por exemplo, na segunda-feira, eu só tinha um zagueiro, que é o Matheus Belém. Porque o Ferrarese machucado, o Arboleda, o Diego Costa, né? O Arboleda deve voltar em seguida, mas
o Ferrarese e o Diego não. Então, assim, são muitas dificuldades realmente no elenco que o São Paulo está enfrentando, e mesmo assim ainda tem a questão dos estrangeiros que dificulta uma série de coisas aí complicadas. Mas foi uma boa vitória do São Paulo, uma vitória em que o time aproveitou as circunstâncias para construir o seu placar e dar uma respirada, porque o último clássico tinha perdido em casa para a equipe do Corinthians. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!